Você já parou para pensar que talvez a sua fé esteja incompleta? Talvez sem perceber, você tenha crescido ouvindo falar de Maria apenas como um detalhe bonito da história de Jesus. Talvez tenham te ensinado que ela foi apenas um canal, uma mulher boa, mas comum. E aí, com o tempo, você até aprendeu a admirar a mãe do Senhor, mas nunca se conectou profundamente com a alma dela, com a história dela, com o plano de Deus para a vida dela. E esse distanciamento, por mais sutil que pareça, pode estar desligando você de um dos maiores tesouros da nossa fé e, o pior, pode estar fechando uma porta de acesso direto ao próprio Cristo. Existe um erro muito grave acontecendo com milhões de católicos. Estamos esquecendo de onde viemos. Estamos deixando as raízes da nossa fé se tornarem superficiais. Muitos conhecem o Jesus dos milagres, da cruz, da ressurreição, mas não conhecem o coração que primeiro o amou aqui na terra. E quando isso acontece, a fé esfria, se torna seca, racional, frágil diante das dores da vida. Porque quem se afasta de Maria, pouco a pouco, também se afasta da delicadeza do céu. E aqui entra um ponto que talvez você nunca tenha considerado com seriedade. Você realmente conhece a história da Virgem Maria antes da Anunciação? Sabe de onde ela veio, como foi sua infância, quem eram seus pais, como era a sua relação com Deus antes mesmo de saber que seria a mãe do Salvador? Sei não, sabe. Isso é perigoso, porque a ignorância espiritual também é uma forma de perda. E se você desconhece o caminho que Maria percorreu, talvez esteja perdendo a chance de se inspirar no modelo mais puro de humanidade que já existiu. Você pode estar tentando seguir Jesus com as próprias forças, sem entender que a mão de Maria pode te conduzir com leveza até Ele. E seguir sem Maria é como andar no escuro, tropeçando, caindo, levantando sem direção. Mas calma, a boa notícia é que ainda dá tempo de corrigir isso. Aqui, você vai conhecer a verdadeira infância da Virgem, o papel de seus pais, São Joaquim e Santa Ana, o milagre de seu nascimento, o mistério de sua apresentação no templo e o coração silencioso de uma menina que carregava um segredo maior do que o mundo. E mais do que isso, você vai se ver nessa história, vai perceber que Deus também está te formando em silêncio, como formou Maria. Ao conhecer Maria, você vai se conhecer melhor, e ao amá-la, vai se aproximar ainda mais de Jesus. E antes de continuar, deixa aqui nos comentários. Você já conhecia a vida de Maria? Já ouviu falar da infância dela? Ou para você também, tudo começou na Anunciação? Quero muito saber o quanto essa história vai te surpreender. Quando a gente olha para a história de Maria, mãe de Jesus, é comum que a nossa memória nos leve direto para aquele momento belíssimo da Anunciação. O anjo Gabriel aparecendo com uma saudação celestial, uma jovem cheia de graça aceitando, com humildade, um chamado que mudaria o destino da humanidade. Mas a história de Maria não começa aí. A raiz dessa mulher extraordinária está plantada muito antes. Ela foi sonhada por Deus desde toda a eternidade. E quando chegou o tempo certo, foi cuidadosamente colocada em uma família que, apesar das dores, vivia uma fé inabalável. Hoje, vamos voltar no tempo. Muito antes da visita do anjo, muito antes de Belém. Vamos até as origens, até o começo de tudo. A árvore genealógica da Mãe de Deus. Imagine, por um instante, uma terra seca, envolta por colinas e silêncio. Um vilarejo onde a poeira sobe com o vento e os olhos estão sempre voltados para o céu, esperando por Deus. Nessa terra vivia um casal chamado Joaquim e Ana. Eles se amavam profundamente, mas carregavam no peito um peso enorme. Já haviam se passado muitos e muitos anos desde que se casaram. E ainda não tinham filhos. A cada ano que passava, a esperança parecia se esvair mais um pouco. E naquela época, ser estéril era visto como sinal de maldição, como se o casal tivesse feito algo errado aos olhos de Deus. Imagine o sofrimento, imagine os olhares, os cochichos, mas mesmo com tudo isso, Joaquim e Ana não deixaram de acreditar. Joaquim era um homem de fé, da linhagem do rei Davi. Isso mesmo. O mesmo Davi que derrubou Golias, o mesmo Davi que escreveu Salmos e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Pois é, o sangue de Davi corria nas veias de Joaquim. Já Ana era descendente da casa de Arão, irmão de Moisés, ou seja, também tinha linhagem sacerdotal. Unindo essas duas linhagens, a real e a sacerdotal, temos Maria, uma mulher cujo sangue trazia consigo realeza e santidade.
Mas voltando à história, a tristeza de não ter filhos não fez Joaquim se afastar de Deus. Pelo contrário, ele subiu o monte sozinho, levava seus sacrifícios, orava, pedia, implorava por uma bênção. Ana também fazia sua parte. Ir ao templo, faziam jejuns e entregavam tudo nas mãos do Senhor. Até que um dia, enquanto orava no templo, Ana fez uma promessa: Senhor, se me deres um filho, consagrarei essa criança a ti. Foi uma entrega total. E logo depois, um anjo apareceu, confirmando que sua oração havia sido ouvida. Deus atenderia ao clamor deles. Joaquim, por sua vez, recebeu uma palavra semelhante no alto da montanha, onde orava. Uma voz do céu lhe disse: Tu receberás uma criança, que será uma glória não apenas para ti, mas para o mundo inteiro. O céu estava em movimento. O plano de Deus estava se revelando. Pouco tempo depois, Ana ficou grávida. Não ao por obra do Espírito Santo, como seria com Maria, mas da forma natural, pela união com Joaquim. E dessa gravidez, nasceria a menina que mudaria o mundo. Agora, preste atenção. Maria nasceu por volta do ano 20 a.C., na cidade de Jerusalém, numa casa próxima ao tanque de Betesda. Sim, aquele mesmo lugar onde Jesus curaria, anos depois, o paralítico que esperava a movimentação das águas. Aquela região era repleta de histórias dos simbolismos, de acontecimentos sagrados. E ali, bem ali, nasceu a menina mais especial que já pisou neste mundo, Miriam. Esse era seu nome original. Maria é a forma latina, mas em hebraico seu nome era Miriam, que significa iluminadora. Que nome mais apropriado para quem seria a luz que aponta para o sol eterno. E aqui eu quero fazer uma pausa para te perguntar algo importante. Você já verificou se está inscrito no canal? Porque se você chegou até aqui, é porque você ama Nossa Senhora. E se ama Maria, vai querer conhecer tudo sobre ela. Então já confere aí, tá inscrito? Porque assim você não perde nada. E mais, quando você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e mostra para mais pessoas. É uma forma simples de evangelizar junto comigo. Por a Feza. Isso agora. Pronto, então vamos continuar. Depois do nascimento de Maria, houve festa. Joaquim, homem de posses, chamou todo o bairro para celebrar. Fez um banquete. Chamou os pobres, os ricos, os simples e os sábios. Era alegria pura. A promessa havia se cumprido. A vergonha se transformou em honra. A esperança virou realidade. E quando Maria completou 3 anos de idade, Ana cumpriu sua promessa, levou a menina ao templo de Jerusalém para ser consagrada ao Senhor. Ali, ela cresceria aprendendo as Escrituras, estudando a lei, sendo formada para algo que ela ainda não compreendia. Era costume entre os judeus que algumas meninas fossem educadas no templo, especialmente aquelas que vinham de famílias piedosas e que tinham feito votos ao Senhor. Maria, desde muito nova, já vivia em oração, em silêncio, em santidade. E tudo isso tem ligação direta com a sua origem familiar. Sua história começa com pais santos, tementes a Deus, mas não para por aí. Lembra do irmão gêmeo de Joaquim e Jacó? Ele era pai de José, aquele que se casaria com Maria. Isso mesmo, José e Maria eram parentes de 2º grau, algo comum naquela cultura. A união deles unia também as 2 linhagens mais importantes de Israel, Davi e Arão. Quando você entende isso, percebe que Deus não escolheu Maria por acaso. Ele preparou cada detalhe, cada laço de sangue, cada geração. Outro detalhe curioso: o nome da mãe de Maria, Ana, significa graça, e o nome do pai, Joaquim, significa o Senhor. Então veja, a sua graça e o preparo do Senhor se uniram para gerar aquela que seria cheia de graça. É como se o próprio significado dos nomes profetizasse o futuro daquela criança. Nada foi por acaso. E tem mais. A cidade de Anápolis, em Goiás, onde muitos de vocês talvez estejam assistindo este vídeo agora, tem esse nome em homenagem. É a avó de Jesus. É ou não é emocionante saber que até os nomes das cidades em que vivemos carregam ecos dessa história sagrada? Você começa a perceber como tudo está entrelaçado, como cada detalhe da história de Maria carrega um peso eterno, como sua linhagem, sua infância, sua família foram cuidadosamente escolhidas por Deus. Não existe acaso na história da salvação. Maria é filha de um povo que esperava um Messias há séculos, e Deus foi fiel, cumpriu sua promessa, e fez isso dentro de uma família comum, mas profundamente fiel. É essa fidelidade que nos inspira hoje. Porque, mesmo diante da dor, do tempo, da vergonha pública
Joaquim e Ana não desistiram, e por causa da fé deles, nasceu Maria, e por Maria veio Jesus, e por Jesus veio a nossa salvação. A história da família de Maria é a nossa história. É a história da espera, da dor, da esperança, da fé que insiste mesmo quando tudo parece perdido. É a história da vitória de Deus na simplicidade da vida humana. Por isso, conhecer essa genealogia não é só um exercício de curiosidade. É um caminho para aumentar a nossa fé, porque se Deus foi tão detalhista na preparação da vinda de seu filho, você acha mesmo que Ele não está cuidando dos detalhes da sua vida também? Maria é a flor mais bela de um jardim cultivado, com amor por gerações. E esse jardim começa com Joaquim e Ana, passa por reis e sacerdotes, por promessas e orações, até florescer naquele sim que ecoou por toda a eternidade. O sim da menina de sangue real e alma pura. O sim da filha de Joaquim e Ana, o sim da nossa mãe. Antes de Jesus nascer, antes mesmo de Maria dizer o seu sim ao anjo, Deus já havia traçado uma linha invisível no tempo, uma linha que ligava o céu à terra. E ao longo dela, Ele foi colocando nomes, destinos, encontros, lágrimas, e até que no ponto certo aconteceu o que poucos sabiam, mas muitos esperavam: o nascimento da Virgem Maria. E aqui, diferente do que muita gente pensa, não foi apenas o início da história de uma mulher santa, foi o cumprimento de uma promessa milenar feita por Deus ao seu povo. Desde os tempos de Abraão, você já parou para pensar que o nascimento de Maria não é apenas um detalhe bonito da tradição católica? Ele é, na verdade, um milagre geracional, algo preparado cuidadosamente por Deus, por meio da oração perseverante de um casal que parecia esquecido, mas era essencial para a salvação do mundo. Vamos começar com um olhar diferente. O tempo. Quando falamos do tempo de Deus, não estamos falando de relógio de, calendário de, cronômetro. Estamos falando de Kairos, o tempo sagrado. E no Kairos de Deus, Ana e Joaquim foram chamados a esperar. Esperar não por meses, nem por poucos anos, esperar por décadas. Viveram juntos 60 anos, 60, e não tiveram filhos. Viviam a vergonha, a frustração, e mesmo assim, se mantinham firmes. Na cultura judaica, isso era mais do que difícil, era humilhante. A mulher estéril era tida como amaldiçoada. O homem sem filhos era um fracasso diante de sua genealogia. Ana não era apenas uma senhora entristecida, ela era vista com desprezo, como se não tivesse valor. E Joaquim, mesmo sendo da linhagem de Davi, era tratado com pena. Mas veja, Deus gosta de escrever histórias lindas a partir das feridas mais profundas. Quando o mundo dizia que Ana não podia gerar, Deus dizia: é dela que virá a minha escolhida. O povo de Israel esperava a chegada do Messias. Sabia-se pelos profetas que ele nasceria da casa de Davi, mas o que muitos não compreendiam é que, antes do Messias, viria aquela que carregaria o Messias. E antes dela, viriam os pais dessa menina. E antes deles, viria o tempo do silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas gestação. Deus não estava em silêncio porque esqueceu. Estava preparando o solo. O milagre de Maria começa com esse solo. Um casal idoso, sem filhos, perseverando em oração, e um dia, a oração de Ana rasgou os céus. Sua dor se transformou em súplica, e sua súplica em voto: Senhor, se me deres um filho, eu a consagrarei inteiramente a ti. Foi uma promessa feita com alma, e foi aí que o céu respondeu. O anjo apareceu. Disse que Ana teria uma filha, que seria conhecida em todas as gerações como bem-aventurada. E naquele instante, sem alarde, a mãe da mãe de Deus ficou grávida. Não por milagre biológico, como seria depois com Maria, mas por um milagre ainda mais misterioso, o da fidelidade. Deus abriu o ventre de uma mulher estéril. E não abriu só o ventre, abriu o tempo, abriu os sarros, abriu a história. Maria, portanto, é filha de uma promessa. Mas uma promessa que só foi cumprida porque houve fé, porque houve insistência, porque houve entrega. Quando Ana sentiu o corpo mudar e percebeu que estava grávida, ela não viu apenas uma gravidez tardia, ela viu o início de algo divino. Maria foi desejada, gerada, esperada. E mais, foi consagrada antes mesmo de nascer. E aqui está algo belíssimo, diferente do Jesus, que foi gerado por obra do Espírito Santo. Maria foi gerada pelo amor humano, mas com uma finalidade divina. Ela nasceu
não para ser uma mulher comum, mas para ser o templo vivo da presença de Deus. Por isso a Igreja ensina que, desde o primeiro instante da sua concepção, Maria foi preservada do pecado original, porque aquele ventre, aquele corpo, aquele ser seriam o primeiro sacrário do mundo. Quando Maria nasceu, o mundo ainda estava mergulhado na escuridão. O Império Romano oprimia a fé e esfriava. Os profetas estavam em silêncio, mas naquele instante nascia uma luz silenciosa num canto de Jerusalém. Ninguém sabia, mas os céus sabiam. Os anjos sabiam, o inferno tremeu, porque onde há pureza, o mal não tem poder. E ali, naquela criança, havia pureza em grau absoluto. O nascimento de Maria, que celebramos em 8 de setembro, é muito mais do que uma data bonita. É o começo da vinda de Jesus, porque não há Natal sem Anunciação, e não há Anunciação sem o nascimento daquela que diria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria é o primeiro sim da humanidade ao plano da salvação. E aqui eu te pergunto, você já agradeceu a Deus pelo nascimento de Maria? Já entendeu que, sem ela, não teríamos Jesus? É por isso que nós a veneramos com tanto amor. Não adoramos, isso é só para Deus, mas a veneramos, porque ninguém no mundo amou tanto a Deus quanto ela. E Deus não faria uma casa qualquer para habitar. Deus preparou Maria como um palácio santo, e começou esse preparo séculos antes, com promessas, com lágrimas, com uma oração sussurrada por uma mulher chamada Ana. Maria é o milagre do ventre fértil que nasce do impossível. É a prova de que Deus nunca esquece uma oração. É a lembrança de que a espera pode doer, mas sempre traz fruto. Ana esperou. Joaquim confiou. E nasceu aquela que um dia pisaria a cabeça da serpente. Você que está assistindo a esse vídeo e carrega alguma espera, alguma angústia, algum pedido que parece estar demorando, saiba disso. Deus vê, Deus ouve. Deus responde. E às vezes, o milagre que você tanto espera está apenas esperando o tempo certo de Deus. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus prepara. Enquanto você sente que o céu está em silêncio, os anjos já estão sendo enviados. Maria nasceu como sinal de que a fidelidade de Deus é mais forte que qualquer deserto. E se ela, ainda tão pequena, já carregava um propósito eterno, imagine. Imagine sua missão, sua vocação. Talvez Deus esteja também te preparando para algo grande. E o segredo é o mesmo de Ana: confiança e entrega total. Por isso, se algo tocou seu coração nesse vídeo, escreva nos comentários. Compartilhe sua dúvida, sua oração ou até seu agradecimento. Este canal é mais do que um espaço de conteúdo, é um espaço de fé. E eu quero te ouvir, porque a história de Maria continua. E ela se revela em cada coração que, como o dela, também diz: eis aqui, o servo do Senhor. A vida de Maria, desde o seu nascimento, era como uma estrada cuidadosamente traçada por Deus. Cada passo dado, cada escolha feita, cada gesto de seus pais, Joaquim e Ana, fazia parte de um plano divino que preparava o mundo para o maior de todos os encontros: Deus se fazendo homem. E entre todos esses passos, um momento se destaca de maneira especial. Um momento que, embora silencioso, carrega um poder imenso de significado: a apresentação de Maria no Templo de Jerusalém, quando ainda era uma menininha de apenas 3 anos. Imagine a cena: Ana, a mãe, caminhando pelas ruas de pedra de Jerusalém com a pequena Maria nos braços. A cidade fervilhava de gente, peregrinos que vinham de todos os cantos para adorar no templo. Mas no meio daquela multidão, havia uma mulher silenciosa e determinada, com uma criança no colo e uma promessa no coração. Ana não esquecia. Não era apenas uma visita, era o cumprimento do voto que ela havia feito a Deus: entregar sua filha ao Senhor, consagrar Maria desde a infância, assim como outras mulheres santas haviam feito antes. Mas aqui está o ponto mais bonito dessa história: Ana não foi forçada, não foi coagida. Foi uma decisão livre, nascida do amor e da gratidão. Maria não foi empurrada ao templo como alguém abandonado, mas oferecida como um presente. O melhor que Joaquim e Ana podiam dar a Deus era sua filha, e eles a deram com alegria. Maria entra no templo como uma criança comum, mas é recebida como um santuário vivo. O céu inteiro contemplava aquela cena. O templo, feito de pedras,
agora abrigaria uma criança que, um dia, se tornaria ela mesma o verdadeiro templo onde Deus habitaria. A tradição nos ensina que, desde os seus 3 anos de idade até aproximadamente os 12, Maria viveu dentro do templo. Ali, sob os cuidados dos sacerdotes, ela aprendeu as escrituras, os salmos, os ritos sagrados. Mas mais do que aprender, ela amou. Maria não era apenas uma aluna, ela era uma alma apaixonada por Deus. Tudo o que fazia era oração. Desde as tarefas mais simples, como limpar, cozinhar, bordar, até as mais sagradas, como entoar os cânticos, tudo era feito com reverência, com entrega. Durante esse período, Maria cresceu em silêncio, um silêncio fecundo. O mundo lá fora, Mali sabia que dentro daqueles muros do templo, a menina escolhida por Deus estava sendo moldada. E é bonito pensar que enquanto os judeus esperavam o Messias com discursos inflamados, com esperanças políticas, com alardes, Deus preparava tudo no coração puro de uma menina. Não no palácio, não entre os ricos e poderosos, mas no templo, entre orações e jejuns, entre o incenso e os salmos, crescia aquela que seria chamada de Arca da Nova Aliança. Você entende o poder disso? A apresentação de Maria no templo é a inversão de toda a lógica humana, porque naquele momento, o que o povo via era apenas uma menina, mas o que o céu via era um altar puro, uma alma pronta, uma jovem que um dia pronunciaria a palavra que mudaria tudo. Fiat, faça-se em mim. E esse evento é tão importante que a igreja celebra, todos os anos, no dia 21 de novembro, a festa da apresentação de Maria no templo. Uma festa que não está nos evangelhos canônicos, mas é riquíssima na tradição da igreja, nos escritos dos primeiros séculos, nos textos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago. A memória desse dia permaneceu viva entre os cristãos, porque era um símbolo claro da entrega total a Deus, e também um convite, porque no fundo, cada um de nós é chamado a se apresentar no templo. Cada um é chamado a se colocar nas mãos de Deus como Maria fez. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Durante os anos em que viveu no templo, Maria viu muitas outras meninas, entrando e saindo. Algumas iam para o casamento, outras seguiam novos caminhos. Mas Maria tinha no coração um segredo. Ela não queria sair, não queria deixar o templo. E esse desejo não era medo do mundo, era amor pelo Pai. Um homem justo, da mesma linhagem de Davi, chamado José, seria seu protetor. Não um marido comum, mas um guardião, um homem escolhido para ser o sinal da paternidade divina sobre a terra. E assim, ao deixar o templo, Maria não se afastava de Deus. Ao contrário, ela levava o templo dentro de si, levava a oração, a obediência, a pureza, levava tudo o que havia aprendido nos seus anos de consagração. E é por isso que, quando o anjo apareceu e disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, Maria, ou com rixa. Ela já havia conversado com ele nas madrugadas de oração, nas horas silenciosas de adoração. Aquele sim ao anjo não foi uma surpresa, foi a continuação natural de uma vida inteira entregue ao Pai. E você, para pensar que também é chamado a se apresentar diante de Deus, que o mesmo Pai que olhou para Maria com amor, também olha para você. A apresentação de Maria no templo nos ensina que não existe idade para servir ao Senhor. Ela era uma menina, mas sua entrega foi tão profunda, tão sincera, que o céu inteiro se comoveu. E talvez você se pergunte: mas eu não sou Maria, eu não vivi no templo, eu tenho pecados. Sim, todos nós temos, mas Deus não está buscando perfeição. Está buscando corações abertos, como o dela. Está procurando quem esteja disposto a se apresentar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. E não importa se você tem 30, 40, 70 anos, o que importa é que você entenda que hoje é tempo de entrar no templo, de entrar na presença de Deus, de renovar sua consagração. E se você está aqui comigo até agora, eu quero te convidar a algo muito simples. Escreve aí nos comentários. Diga o que tocou o seu coração. Diga o que você gostaria de oferecer a Deus hoje. Escreve sua intenção, sua oração, ou mesmo sua gratidão. Porque assim como Ana levou Maria ao templo, você também pode hoje se colocar diante de Deus e dizer: toma minha vida, toma meu coração. Maria foi apresentada no templo e dali saiu para transformar o mundo. Que também nós possamos sair daqui transformados, renovados, convertidos. Que nosso coração seja um templo onde Deus possa habitar.
Na época de Maria, entre as jovens do povo judeu, havia um sonho silencioso que pairava como um segredo sagrado entre as famílias: ser a mãe do Messias, prometido por Deus. Era mais do que um desejo comum. Era quase um chamado, uma esperonca, transmitida de mãe para filha, alimentada pelas Escrituras, sustentada pelos Salmos, reafirmada nas sinagogas e passada de geração em geração como uma tocha acesa. Toda menina judia crescia ouvindo que o Senhor havia prometido um Salvador. E cada uma, no fundo do coração, se perguntava: será que será por mim que ele virá? Para entendermos a grandeza do que Maria viveu, precisamos mergulhar um pouco no imaginário espiritual da sua época. Os profetas haviam anunciado, séculos antes, que Deus enviaria o seu ungido, o Messias, para libertar o povo, restaurar Israel e estabelecer o reino eterno. Isaías falava de um menino que nasceria de uma virgem. Miqueias dizia que ele viria de Belém. Os salmos cantavam o rei que se assentaria à direita do Pai. O povo esperava, mas não era uma espera vaga, distante. Era uma espera que se transformava em oração diária, em jejum, em vigilância. E no coração das mulheres, especialmente das jovens, essa esperança tomava a forma de um anseio profundo: ser a escolhida. E aqui vale uma reflexão muito bonita. No tempo de Maria, ao contrário do que se vê hoje em dia, a maternidade era vista como uma missão sagrada. Gerar filhos não era apenas um projeto de vida, era uma colaboração direta com o plano de Deus. Toda mulher sabia que, ao gerar uma nova vida, ela estava colocando mais uma centelha divina no mundo. Agora, imagine o que era para uma jovem judia pensar que talvez ela mesma pudesse gerar o próprio Messias, aquele que mudaria a história da humanidade para sempre. Por isso, muitas jovens da época de Maria adiavam o casamento. Pode parecer estranho para nós hoje, mas na cultura judaica, o casamento era um passo obrigatório para a vida adulta e acontecia cedo, por volta dos 14 ou 15 anos. No entanto, algumas meninas piedosas instruídas nas Escrituras tentavam postergar ao máximo esse momento. E elas são Heaven. E se eu for escolhida? E se eu ainda não me casei porque Deus está me reservando para algo maior? Esse pensamento ecoava entre as mais espirituais. É nesse contexto que Maria cresceu, cercada por esse ambiente sagrado, observando suas amigas esperando, adiando, rezando e, sobretudo, esperando em silêncio. Mas com Maria havia uma diferença. Ela não apenas esperava, ela se consagrou totalmente ao Senhor. Sua pureza não era apenas uma virtude, mas uma escolha. Sua virgindade não era um estado de vida, mas uma entrega radical ao projeto divino. Diz a tradição que, ainda muito jovem, Maria fez um voto: permanecer virgem para sempre, dedicada exclusivamente a Deus. Isso, num tempo em que não havia vida religiosa como temos hoje. Nenhum convento, nenhuma clausura. Era um ato ousado e incompreendido, mas profundo. Ela não queria apenas ser serva, ela queria ser templo, uma casa exclusiva onde Deus pudesse habitar. E aqui mora o mistério mais belo. Mesmo abrindo mão da possibilidade de ser mãe no sentido biológico, Maria se tornou a mãe de todas as mães. Mesmo dizendo não ao mundo, ela disse sim a Deus de um modo tão completo, que acolheu em seu ventre aquele que criou o próprio mundo. Mas, antes da anunciação, o que se via era apenas uma menina entre outras. Discreta, silenciosa, sem títulos, sem honrarias. Nada nela chamava a atenção humana. Ela era o oposto do que os homens esperavam, enquanto muitos achavam que o Messias viria de uma mulher rica, nobre, poderosa, talvez da corte de Jerusalém ou de alguma linhagem sacerdotal. Deus escolheu uma moça simples, de Nazaré, uma cidadezinha ignorada até pelos mapas da época. Ali, no silêncio da Galileia, Maria vivia sua fé como sempre viveu, com entrega, com oração, com humildade. E foi ali, quando menos esperava, que o céu tocou a terra. Era uma tarde qualquer, o sol se punha lentamente. Maria estava sozinha, recolhida em oração. De repente o ar mudou. Um brilho sutil encheu o ambiente. E no meio da luz, um mensageiro celeste, o anjo Gabriel. Ele se aproxima, com passos leves, como quem não quer interromper, mas apenas confirmar o que o céu já sabe. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Esse momento, a anunciação, é o ápice de tudo. Mas veja, não começa ali. Começa muito antes. Começa no coração de uma menina que dizia sim todos os dias, antes mesmo de ouvir o convite. No sim,
da obediência aos pais, no sim do serviço, no sim do silêncio, no sim da castidade. Aquele fiote tão famoso foca-se em mim, segundo a tua palavra. Só foi possível porque fui preparado por 1000 outros pequenos. Sim, Maria realizou o sonho das jovens judias, mas não porque ela se achava digna, não porque ela se destacava externamente, não porque buscava honras ou títulos. Ela realizou o sonho porque era a mais disponível, a mais aberta, a mais inteira para Deus. O Senhor não escolheu a mais bela, a mais rica ou a mais poderosa. Ele escolheu a mais vazia de si mesma, para ser cheia da graça. Isso também nos desafia hoje, porque, embora ninguém mais vá gerar o Salvador como Maria, todos somos chamados a gerá-lo espiritualmente em nossas vidas. Somos chamados a ser Maria no mundo, a preparar, dentro de nós, um espaço onde Deus possa nascer. Em cada sim nosso ao perdão, ao serviço, à oração, ao amor, Deus se encarna de novo. O mundo ainda precisa de cristãos marianos, ou seja, que digam, sim, todos os dias. Como ela disse, Maria foi a escolhida, mas o sonho dela também pode ser o nosso, porque se ela carregou Jesus no ventre, nós podemos carregá-lo no coração. E se ela o apresentou ao mundo com ternura, nós podemos apresentá-lo com coragem, com fé, com testemunho. Portanto, quando rezamos a Ave Maria e dizemos, bendita sois vós entre as mulheres, não estamos apenas repetindo palavras bonitas. Estamos reconhecendo que, entre todas as mulheres da história, Maria foi a única que disse sim, de corpo e alma, com liberdade e com amor. E assim mudou o destino do mundo. Que o nosso coração também diga sim hoje. Que a nossa vida seja fecunda de Cristo e que, como as jovens judias de outrora, nós também possamos cultivar esse sonho santo, ser instrumentos de Deus no mundo. Depois de tudo que ouvimos, é impossível olhar para Maria da mesma forma. A menina que foi consagrada ainda pequena, que cresceu dentro do templo, entre os salmos e os profetas, que manteve seu coração puríssimo para Deus, e que diante da proposta divina, disse o sim que mudou a história da humanidade. Essa Maria é mais do que um nome bonito na liturgia. Ela é o espelho daquilo que cada cristão é chamado a ser. Alguém disponível, obediente, humilde e profundamente aberto à ação do Espírito Santo. É tocante perceber como Deus preparou tudo com tamanha delicadeza. Ele não age com pressa, nem com improvisos. Ele escreve sua vontade com um tempo e com um silêncio. Maria foi crescendo em silêncio, escondida aos olhos do mundo, mas completamente visível aos olhos de Deus. E é assim que ele ainda age hoje, buscando corações puros, disponíveis, escondidos nas rotinas simples da vida. Talvez ele esteja olhando exatamente agora para o seu coração. E aqui, talvez esteja a maior mensagem de todo esse vídeo. Deus também está preparando você. Talvez você não perceba, talvez se sinta pequeno, pecador, limitado, mas a graça está trabalhando, está te moldando, te ensinando, te esperando. Como moldou Maria desde o berço até o momento da cruz, o caminho dela não foi fácil, não foi sem dor, mas foi cheio de sentido, porque foi trilhado de mãos dadas com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não ignore Maria. Não trate como opcional o que Deus quis como essencial. Jesus quis vir ao mundo por meio dela. E hoje, Ele deseja alcançar você pelas mãos dela também. Maria não é um obstáculo, mas uma ponte. Não é rival, mas aliada. Ela não ofusca Jesus. Ela o mostra com mais clareza. O seu faça-se continua ecoando através dos séculos e chega até nós como um convite. Faça-se em mim também, Senhor. E agora que você conhece um pouco mais da sua história, talvez seja a hora de fazer mais do que ouvir. Talvez seja a hora de imitar, de consagrar sua vida, como Maria consagrou. De dizer um sim mais sincero, de confiar, mesmo sem entender tudo. De amar, mesmo nas pequenas coisas. De servir, mesmo quando o mundo não aplaude. Porque é no escondimento que Deus faz nascer as maiores graças. Então, que tal a gente rezar juntos? Feche os olhos por um instante. Silencie seu coração. Maria Santíssima, menina consagrada a Deus desde o berço, tu que foste educada no templo e escolhida por Deus, entre todas as mulheres, ensina-nos a sermos fiéis nas pequenas coisas. Ensina-nos o valor da entrega, da escuta e da confiança. Forma em nós um coração semelhante ao teu, para que, como tu, possamos dizer,
Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, cobre-nas com teu manto. Consola-nos nas angústias, protege nossa fé e leva-nos sempre ao teu Filho Jesus. Amém. Agora, antes de sair desse vídeo, me conta uma coisa aqui nos comentários. Qual parte dessa história mais tocou o seu coração? E qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo? Pode ser sobre Maria, sobre os santos, sobre algum mistério da fé. Você decide. Quero muito ler suas sugestões. Esse canal é feito com carinho para você, então me ajuda a continuar esse trabalho. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Ative as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que Maria, Mãe e Mestra, te acompanhe em cada passo. Um forte abraço e Salve Maria!